figura do Bolsonaro, como entra aí essa ascensão do Bolsonaro, Porque, veja que vem bem, logo depois da Lava Jato, desse antipetismo. exatamente né? isso. O que a Lava Jato vai Tinha um fazer? vácuo, tinha uma lacuna. Com o PT fora É. de jogada, Isso. tem uma lacuna. Por que eu às vezes eu penso, por que foi o Bolsonaro que preencheu essa lacuna e não alguém mais moderado, por exemplo? É. Por quê? Porque o ataque era dirigido ao PT. Sim. Mas ele foi ampliado para toda a política. Então, mas Pra todo tinha o mais sistema gente, político. mas tinha mais gente com discurso anti-PT além do Bolsonaro. Por que ele... Não, porque ele se pôs como antipolítica. Ah, tá. E a imprensa ajudou nisso. Mas como a galera acreditou nisso? Sendo que Pois ele não, vive de imagina. política desde sempre, assim. Então, assim, ele rachava. Isso o Ciro Gomes conta que Porque- era amigo... então, por que não o Ciro, por exemplo? Gomes era amigo dele e tal. Eu vi uma... Eu vi um Gastava vídeo- R$600 o Ciro falando de combustível, né? gasolina Eu vi essa... o Bolsonaro é 10 mil. eu vi isso entendeu? daí. Ele falou- Ladrãozinho. Ele falando isso. Ladrãozinho. O Ciro pequeno. falou isso. Não, O Ciro sério? falou isso semana Não. passada. Mas por que o Ciro não foi esse cara, por exemplo, que ocupou esse lugar? Porque ele aí- também tinha um discurso antipetista. Tinha. Mas aí você tem, obviamente, a elite não iria confiar em Ciro como ela confia em Bolsonaro. Porque o né? Ciro é mais incontrolável, seria Não, isso? muito mais, né? O Ciro representa, ele não só ele, é um cara extremamente bem, é um cara estudioso, Não, inteligente. bem formado, inteligente, etc. Ele tem ideia de como, né? Quer dizer, mas é uma ideia anti-elitista dele também, né? Juntamente, né? De um outro modo, mas de uma forma semelhante a que o PT defendia, tá? É por outros caminhos. Sim. Então não iria ser nunca ele, né? Porque aí iria ser mais do mesmo, né? Então, assim, quando você estigmatiza e criminaliza a política como um todo, da qual já tinha esse lastro, né? Entende? Quer dizer, a própria identidade nacional vai estar montada nisso, que a política é suja, é corrupta e Todo tal. político Então já estava o terreno completamente montado. preparado. Né? E aí assumiu-se o custo. Ou seja, para acabar com o PT, vamos correr o risco de detonar a política como um todo. Porque era isso que era a figura dele. Porque também, era isso, exatamente. Aí vem um cara de fora, né? Entende? Quer dizer, que a imprensa blindou completamente e tal, entendeu? Houve uma reunião lá entre os donos da Rede Globo, por exemplo, se eles iam apoiar ou não. E ele mas depois essa imprensa vira contra ele também. Quando que tem essa virada? Por quê? Porque a imprensa, por exemplo, vamos pegar uma Rede Globo, né? Tá. De onde a Rede Globo retira o seu poder? Né? Do seu poder de arregimentação, ou seja, de manipular a opinião pública. Né? Certo. Entendeu? Se você retira isso da Rede Globo, você está retirando o poder dela. Foi isso que Bolsonaro fez. Ou tentou Entendeu? fazer, né? Ou tentou fazer e tal, né? Então, quer dizer, no caso, você tem aí uma defesa, uma reação, né? Entendi. Vamos para perguntas, porque eu tenho mais dúvidas aqui. Eu quero ver. Para quem duvida o que aconteceu aí, deixa eu voltar aqui. Pronto, achei aqui. Vocês viram que no começo o Gessé de Souza, o sociólogo, fala que o Ciro já denunciava lá atrás, na década de 90, Jair Messias Bolsonaro. Dizendo que Jair Messias Bolsonaro é um rachador e provoca o Bolsonaro. Me processe que eu tenho todas as provas. O que é a rachadinha que fazia Bolsonaro na década de 90, quando o Ciro era deputado federal junto com ele? Para quem não sabe, Jair Bolsonaro é deputado federal, foi deputado federal há 27 anos. Então, para quem acha que ele é novo na política, sinto muito te decepcionar. Ele é um raposa velha da política. E ele já fazia a rachadinha, pegava notas falsas de gasolina aqui no Rio de Janeiro, sendo que ele fazia o trabalho dele lá em Brasília e gastava naquela época cerca de 10 mil reais, enquanto o Ciro Gomes, o seu parceiro, seu colega, gastava em torno de 600 reais. Então o Bolsonaro é essa figura política nefasta, já de 27 anos, fazendo dos cofres públicos o segundo salário dele, fazendo isso daí de forma deliberativa, sem critério nenhum, e furtando, roubando, cometendo peculato com o dinheiro público. E ele surgiu
com a total ineficiência e competência do governo petista na época, do maior escândalo de corrupção da Petrobras que houve, né, sob o comando de Luiz Inácio Lula da Silva, outro sem vergonha. Por isso que surgiu essa figura, né, histriônica chamada Jair Messias Bolsonaro. E Gessé está explicando por que ele caiu na graça. Porque ele é loiro, do olho claro, é um militar, é um cara que tem alinhamento da extrema direita. Então a Globo abraçou ele e todas as outras emissoras abraçaram ele, achando que ele seria uma boa opção. Depois se mostrou totalmente o contrário, um maluco, um cara sem critérios nenhum para poder comandar. Inclusive quis boicotar a Rede Globo, e a Rede Globo mostrou o poder que ela tinha também boicotando Bolsonaro. Então Bolsonaro surgiu com a ineficiência do PT e o PT retornou ao poder com a ineficiência do governo de Bolsonaro. Então, um é causa e consequência do outro. Sempre falei isso aqui nesse canal e fui xingado, fui achincalhado, fui chamado de petista, de comunista, de ladrão, de corrupto, de o que vocês imaginarem, beleza? Vamos continuar o Gessé falando sobre um pouquinho do que é esse governo Bolsonaro e por que ele foi escolhido. Para você que caiu de paraquedas neste canal, eu sou o Thiago Silva, você está no canal Em Casa, o canal mais caseiro do YouTube. Eu dou voz e forma a pessoas invisíveis como eu e como você. Então, verifique sua inscrição, dá aquele joinha e venha fazer parte do canal mais caseiro do YouTube. Sem mais enrolação, vamos voltar para a tela sem mais enrolação. Soltando aqui para vocês. Pergunta do pessoal. Bebe uma aguinha aí. Vamos lá. Vamos lá, o Gabriel Ferreira está perguntando se você afirma que a elite brasileira mantém o país atrasado propositalmente. Ele já falou um pouco disso, mas... Acho que sim, né? Eu acho que sim, até porque a vontade e o propósito, né? Não precisa ser consciente. Entendeu? Depende do seu comportamento. A gente é montado por força. A gente tem mil fantasias, auto-enganos, etc. As confusões que a gente tem na cabeça não tem importância nenhuma. O que importa é o nosso comportamento. O que é que a gente efetivamente atualiza. Entende? Então, é uma elite escravocrata, não só rouba o povo, mas odeia o povo. É isso que eu tenho, você entende? Tem um desprezo em jogo, tem um menosprezo em jogo. Né? Que é não querer que essa pessoa tenha nenhuma chance, etc, etc e tal. Né? É só isso que explica o fato de que qualquer tentativa política, né, de afirmação popular tenha, né, sempre, né, uma pancada vindo da classe média branca e da elite que estão unidas, né? O mecanismo de dominação entre nós é uma elite de propriedade que não são mais do que 200 mil pessoas, junto com as suas famílias, né? Controlam toda a riqueza realmente relevante desse país, né? E a classe média branca que não monopoliza a propriedade, mas monopoliza o capital cultural legítimo. Entendi. Né? Esse é o acordo. As duas principais fundamentos de uma sociedade moderna é o dinheiro de um lado e o conhecimento de outro. Você não faz nada no capitalismo sem conhecimento também. Né? Aí você tem uma elite, você tem um acordo, né? Um bloco antipopular, né? Que odeia o povo, que é branco, né? E que visa, em parte, né, o monopólio do capital cultural só para os brancos, né? E a propriedade também. Né? E a propriedade e a defesa da propriedade, do capital econômico para a elite e do capital cultural para essa classe média branca. Né? Que é quem vai ter acesso a línguas estrangeiras, boas universidades, etc, etc e tal. E que vai ficar com muita raiva do partido que botar um negro numa universidade para competir com o seu filho. Pois é. Fala, Homer. O Thiago Cardoso está perguntando como o senhor vê a relação entre a meritocracia e a naturalização das desigualdades no Brasil. Isso é extremamente importante. A meritocracia é a ideologia dominante do capitalismo. Né? O capitalismo age como se não houvesse classes sociais, como se houvesse só indivíduos. Né?
e que esses indivíduos são iguais. Por exemplo, quando as pessoas vão falar de classe social, as pessoas pensam em quê? Em renda. Né? É. A renda A, a renda B, não sei o que e tal, entendeu? Como se, né, todos os seres humanos fossem iguais e só se diferenciassem pela quantidade de dinheiro que você tem na carteira. É. Né? Agora, como alguns ganham 1000 vezes mais do que os outros, você não está explicando, entendeu? O principal, que é por que alguns vão ficar com 1000 e outros vão ficar com 0, ou próximo a 0, né? Que é a única questão importante na classe. Né? Então, a classe não é a renda. Entende? Isso é uma coisa para imbecilizar o público. Né? Existem ciências e tal, a ciência econômica e o direito, por exemplo, mas antes de tudo, a ciência econômica tem muita coisa de pseudociência, né? Que não tem uma real cientificidade, é só uma ideologia. Né? Desculpa, eu tô achando muito estranho que eu tô esquecendo. Deve ser por conta do Meritocracia e... Meritocracia e e a... Meritocracia. Não, e a outra coisa que você falou? Meritocracia e... a naturalização da desigualdade. É isso? Tá. Exato. Ótimo. Então vamos voltar. O que é principal para a gente compreender isso é a classe social bem compreendida. O que é a classe social? Vou aproveitar essa deixa dele, que ele deu uma esquecida aí. Vou falar um pouquinho sobre meritocracia. Eu já falei aqui também nesse canal sobre isso. Deixa eu ver só se o áudio está aberto. Eu já falei. Partindo do pressuposto que nenhum ser humano é igual ao outro, nenhum indivíduo é igual ao outro, nenhum tem uma experiência de vivente igual ao outro, não é possível que exista a meritocracia. Eu já dei esse exemplo aqui em outros vídeos também, vou repetir novamente esse exemplo. Inclusive um internauta até chamou minha atenção, puxou minha orelha e falou que eu usei o exemplo do José Cobori. Embora eu nunca tinha visto e não vi o José Cobori falando sobre isso, e pedi pro ouvinte demonstrar isso, ele sumiu, só atacou pedra e foi embora. Mas tudo bem. Digamos que duas pessoas trabalhem na mesma fábrica, tenham o mesmo cargo, mesmo emprego, mesmo salário, ok. Os dois têm o mesmo filho, mesma quantidade de filhos. Um tem um filho, o outro também tem um filho. Mesmo cargo, mesma empresa, moram na mesma rua. Tá? Então tá tudo igual. Só que tem um pequeno detalhe. O sujeito 1, ele mora no puxadinho do sogro. Então ele não precisa pagar aluguel. O segundo não teve essa sorte, não teve um sogro que tinha essa condição para dar para ele, tá pagando aluguel. Acabou. Já acabou o mérito aí, porque já há uma diferença, mesmo que pequena, entre duas pessoas da mesma classe social, com o mesmo emprego, com o mesmo salário, com o mesmo número de pessoas na sua família. Por quê? Porque esse aqui que não paga aluguel, ele vai sobrar uma graninha a mais para ele. Essa graninha a mais que sobrar para ele, digamos que ele pague um curso, eu dei o exemplo no vídeo também, paga um curso de inglês vagabundo pro filho dele. Esse curso de inglês vagabundo, melhor que nada, faz com que o filho dele, ao longo de 5 anos, consiga falar o inglês furreco, malemar. Aí esse aqui que tá pagando aluguel, o indivíduo B, não pôde pagar. O filho só teve o inglês do ensino médio lá, mais vagabundo que o pago ainda. Então o filho não sabe falar, só para falar o verbo to be, olha lá. Numa entrevista de emprego, onde os dois vão juntos, são amigos, tal, moram vizinhos um do outro, a vaga exige inglês. Onde está a meritocracia nisso? Porque esse conseguiu pagar, fez um curso à parte. Esse não fez. Acabou. Não existe. A lógica, né, a ideologia de meritocracia é derrubada. Mas, igual já você disse, a meritocracia ela é a pedra fundamental do capitalismo. É o que é pregado em todos os lugares, as escolas, repetidamente, para criar um mantra na cabeça do pobre, para ele sempre repetir isso, porque é assim que a classe dominante domina a classe dominadora. A classe dominadora domina a classe dominante, fazendo com que ela também defenda este modelo que só é maléfico para quem está sendo submetido àquilo. Entendeu? É assim que a classe dominante domina a gente. Eles fazem a gente acreditar que isso ainda é bom e nós
mesmo defendemos esse projeto capitalista nefasto que só faz com que o rico fique mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Vamos continuar aqui. Gessé de Souza na tela. Se ela não é renda, né? Ela é família e escola, tá? Se você pega a família de um cara e a escola que ele frequentou, você vai ter a renda correspondente àquilo. Depois, a renda é posterior nesse caso. Se você pega um horizonte sincrônico, entende? É a família, o que você vai receber lá, e a escola que você vai frequentar, que vai dizer a sua classe. Que vai dizer exatamente o seu lugar no mercado de trabalho depois. Dependendo da quantidade de conhecimento ou de capital econômico que você incorporou. Percebe? Então, quando você diz que a classe é renda, isso é dito por todo Já começa errado. Como se fosse um negócio, entendeu? Você tá invisibilizando a causa da desigualdade e da injustiça social. Né? Dependendo da família e da escola, você vai ser alguém que vai ter que vender, que vai ter que ser faxineiro na casa dos outros. Né? Porque você não tem nenhum conhecimento incorporado, mas tem força muscular. Então você pode coisar o chão, etc, etc e tal. Entendeu? Entendi. Né? E aí a meritocracia, o que ela faz? Ela diz que todas as pessoas têm oportunidades iguais, porque ela não vê, né, a família de cada classe e a escola de cada classe. Entendeu? Quer dizer, se você junta família e escola, você vê que todo mérito individual é necessariamente socialmente construído. Né? A família, né, é um ente social, a escola, idem, etc. Né? Entende? Então, não existe meritocracia num país tão desigual. Isso é uma óbvia mentira. Pois é. Né? As pessoas não saem do mesmo lugar, né? Não saem do mesmo lugar. Cada classe social vai construir um tipo de ser humano muito distinto, né, dos outros. Tanto que a classe média entende pouquíssimo o povo. Né? Não consegue, entende? Em grande medida tem a ver com esse negócio. Aí você espera, puxa vida, o pessoal é burro, não vê que isso economicamente é melhor para ele. E tanto a classe média de esquerda ou de direita vê esse pessoal não sabe votar, perfeito, são burros. Perfeito. Tem essa distância, né? Exatamente. Um distanciamento. Exatamente isso. Né? Que é uma não compreensão de como funciona a sociedade. Fato venere, como diria Paulinho Gogó. Realmente a classe média, eu tive a oportunidade de conviver com pessoas da classe média alta. Eles não compreendem a classe ralé, a classe pobre. Simplesmente por um distanciamento, uma total desinteresse por isso. Porque eles estão tão preocupados com a corrida dos ratos deles, preocupados em pagar boas escolas para os filhos, preocupados em viajar 2 vezes ao ano, em trocar de carro, em fazer boas academias, boas faculdades, bons cursos, frequentar esses restaurantes, que eles não olham para isso. Eles não se importam, porque eles foram contaminados pelo capitalismo, pela ideia da meritocracia. Quanto mais eles trabalharem, mais eles terão. Então eles viram as costas totalmente para pessoas da ralé, que, sei lá, permeiam a vida deles, sabe? Pessoas que vendem, que são vendedores ambulantes, vendedores de farol, de bala, de chiclete, de água, pessoas no restaurante que eles vão, os garçons que servem eles, nos shoppings, grandes shopping centers que eles frequentam, os trabalhadores das lojas que eles frequentam, são pessoas simplesmente invisíveis para a classe média. E eles simplesmente ignoram esse tipo de pessoa, porque para eles não importa. Importa que ele esteja bem, que o carro dele esteja pago, que o seguro do carro dele esteja em dia. Tanto faz, tá? Tanto faz você. Só se preocupa com a ralé quem realmente, verdadeiramente tem esse viés já, né, social, que se preocupa com o próximo, que entende, por que eu tenho tanta grana guardada no meu banco, eu tenho uma condição boa e eu viro minha esquina e vejo uma senhora com uma criança pedindo esmola para poder comer. Sabe? A classe média consegue ignorar isso. Gente que tem uma espiritualidade um pouco maior, elevada, por mais que ela tenha dinheiro ou não, ela se incomoda com essa situação. É onde diferencia os meninos dos homens, eu costumo dizer. Porque você não precisa ser filantropo do mundo, sabe? Sabe aquela pessoa que ajuda ONGs que estão longe dela para não ver a miséria? Gostam de participar de
de projetos que sejam sempre longe dela, não precisa ir muito longe. Ajuda seu vizinho, ajuda seu amigo. Às vezes ele está precisando de alguma coisa, uma palavra amiga, ou uma carona, ou sei lá, que você empreste um pouco de sabão em pó para ele, sabe? Coisas pequenas. É nas pequenas atitudes que você percebe se uma pessoa tem um coração bom, uma espiritualidade boa ou não. Não é aquela pessoa que doa para ACD, que nunca nem foi visitar o hospital e só porque consegue, tem condições financeiras, é mais para poder dar uma desculpa pro próprio ego, sabe? Eu sou uma pessoa boa, então eu dou para ACD, eu dou para Médicos Sem Fronteiras, sabe? Ou algo do tipo. Mas, de fato, ela não está preocupada, porque é a mesma pessoa que passa batido, pula um mendigo na rua, pula um morador de rua que está vendendo, sei lá, alguma coisa no farol, porque a miséria muito próxima, ela incomoda. Ela é suja, ela é fétida, ela é mal educada, ela não sabe falar. E essas pessoas estão tão assim, num nível tão acima, que elas não percebem as mazelas que estão à volta dela, que inclusive ela também faz parte disso e ela é responsável por isso também. Afinal, nós somos seres humanos, nascemos na Terra, não somos de Marte, não somos ETs, e nós não deveríamos virar as costas para o nosso próximo. Principalmente um próximo que precisa tanto da nossa ajuda, do nosso carinho, do nosso afeto, da nossa colaboração para uma sociedade melhor. Verifique sua inscrição, ative o sininho e dá um joinha, vem fazer parte desse canal mais caseiro do YouTube, dando voz e forma a pessoas invisíveis como eu e como você. Abraço, até o próximo vídeo e eu fui.